Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado no meu coração. Hoy quiero compartir con ustedes algo que Dios ha colocado en mi corazón. Nós vamos ler o texto em 1 Tessalonicenses 1. Vamos a leer el texto en Primera de Tesalonicenses 1. 2 a 9. 2 al 9. 1, 2 al 9. Dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eu estava lendo esse texto Estaba leyendo ese texto e eu comecei a observar algo muito importante. y comencé a observar algo muy importante. O Espírito Santo começou a me mostrar um pouco sobre esta igreja. Y el Espíritu Santo comenzó a mostrarme sobre esta iglesia. Paulo está escrevendo uma das suas cartas para a igreja de Tessalônica. Pablo está escribiendo una de sus cartas para la iglesia de Tesalónica. Tessalônica era uma cidade onde o evangelho chegou Tesalónica fue una ciudad en que el evangelio llegó e ali se formou uma igreja local. y entonces allí se formó una iglesia local. E Paulo costumava discipular e ensinar a igreja através de cartas. Y Pablo le gustaba enseñar y discipular a las iglesias a través de cartas. E ele começa a falar sobre essa igreja. Y él comienza a hablar sobre esta E iglesia. ele demonstra a admiração, o apreço, o carinho que ele tinha por essa igreja local. Y él demuestra admiración, cariño y aprecio por Y él esta dice- iglesia local. Y él dice, Eu sempre dou graças a Deus siempre doy gracias a Dios quando eu me recordo de vocês. cuando recuerdo de ustedes. E ele começou a mencionar vários aspectos daquela igreja. Y él comenzó a mencionar varios aspectos de aquella iglesia. Ele era um admirador dessa igreja. Él era un admirador de esa iglesia, Mas também era impossível não ser, pero era imposible no serlo, porque era uma igreja maravilhosa. porque era una iglesia E maravillosa. Paulo começa a elogiar essa Y igreja Pablo comienza a elogiar esta e iglesia mencionar muitas qualidades e características dessa igreja. y mencionar muchas cualidades y características de dicha iglesia. Paulo vai alistando uma série de qualidades dessa igreja. Y Pablo va listando una serie de cualidades de esta iglesia. Ele começa dizendo que ele dá graças a Deus por causa da operosidade da sua fé. Él comienza a dar gracias por su fe. Ele começa falando sobre a abnegação, o amor abnegado que aquela igreja tinha. Él comienza a decir, resaltar la abnegación, el amor y la dinámica de aquella iglesia. Ele fala da firmeza, da esperança, da dedicação que aquela igreja tinha para com o Senhor Jesus Él Cristo. habla de la firmeza, del amor, de la dedicación de aquella iglesia para con Jesucristo. Ele fala como ele receberam o evangelho com alegria. Él habla cómo ellos recibieron el evangelio con alegría. Ele fala que aquela igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo. Él habla que aquella iglesia era llena del Espíritu Santo. Ele fala que aquela igreja tem sido uma referência para toda a região onde ela estava plantada. Habla de aquella iglesia que era una referencia, un referente para toda aquella región. A Bíblia diz que Paulo fala que vocês se tornaram imitadores de Jesus Cristo. Habla y les dice que ustedes se han convertido en imitadores de Jesucristo. Era uma igreja digna de ser chamada de uma igreja exemplar. Era una iglesia llamada de ser digno de ser ejemplar. Ela vivia
uma fé extraordinária. Esa iglesia vivía una fe extraordinaria. Paulo disse que eles passaram por tribulação, mas estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Pablo dice que ellos pasaban por tribulación, sin embargo estaban llenos de la alegría en el Espíritu Santo. Ele diz que essa igreja ela se tornou modelo, padrão para todos os crentes na região da Macedônia e da Acaia. Él dice que esa iglesia se había convertido en un ejemplo, en un padrón para toda aquella región de Acaya, Macedonia. Eu fico impressionado como Paulo fica elogiando essa igreja. Me impresiona cómo Pablo está siempre elogiando y elogiando a dicha iglesia. E ele menciona algo muito importante. Y él menciona algo muy importante. Ele diz que aquela igreja se tornou tão fiel a Cristo que levou o evangelho para toda a região da Acaia e Macedônia. Él dice que aquella iglesia se había vuelto tan fiel a Jesucristo que llevó el evangelio a toda aquella región de Macedonia y Acaya. Ele diz, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a fé que vocês têm para com Deus. Él dice que comenzando desde ustedes por toda aquella región se ha divulgado la fe en Jesucristo. Era uma igreja com uma visão missionária arrojada. Era una iglesia con una visión Missionária, era una iglesia con una visión misionera. muito arrojada, Y muy fuerte. Era uma igreja que se preocupava com os perdidos. Era una iglesia que se preocupaba de los perdidos. Aquela igreja enviou equipes e missionários para várias cidades em toda aquela região. Aquella iglesia había enviado varios equipos y misionarios para varias ciudades de aquella región. Eu acho interessante como ele diz que vocês se tornaram modelos para todos os crentes. Yo lo veo tan interesante que aquella iglesia se haya vuelto modelo para todos los demás creyentes. Era como se Paulo estivesse dizendo, vocês querem conhecer crentes de verdade? Es como si Pablo estuviera diciendo así: ¿ustedes quieren conocer un creyente de verdad? Então viajam para Tessalônica, façam uma viagem para Tessalônica. Entonces viajen a Tesalónica, hagan un viaje. Vão conhecer a igreja de Tessalônica. Van a conocer a la iglesia de Tesalónica. Porque ali você vai ver verdadeiros seguidores de Jesus. Porque allí ustedes van a ver verdaderos seguidores de Jesús. Você vai ver uma igreja apaixonada por Jesus. Ustedes van a ver una iglesia apasionada por Jesús. Uma igreja que a partir daquela igreja esparramou o evangelho para todo lugar. Una iglesia que a partir de ella el evangelio se esparció por todo lugar. Que coisa extraordinária. Qué cosa extraordinaria. Eu gostaria de ter vivido aquele tempo ali. Me hubiera gustado vivir en aquel tiempo. Se eu vivesse naquele tempo, eu ia pegar um avião não, eu ia pegar um burrinho, um cavalo, ia lá conhecer essa igreja. Si yo hubiera vivido en aquel tiempo, hubiera tomado un avión, un burrito para llegar a aquella iglesia. Que igreja espetacular. Qué iglesia espectacular. Que igreja exemplar. Qué iglesia ejemplar. Ela era tão exemplar. Era tan ejemplar. Paulo chega a dizer que eles vivem de tal forma que ele não tem necessidade de acrescentar nada. Él es una iglesia tan ejemplar que Pablo dice: yo no tengo nada más que agregar o decir. Eu não posso ensinar para vocês amarem mais porque vocês já amam muito. No les puedo ya enseñar que amen más porque ustedes ya aman mucho. Eu não preciso ensinar vocês a ter fé porque vocês têm muita fé. No les puedo decir ya tengan fe porque ustedes tienen mucha fe. Eu não preciso ensinar para vocês sobre ganhando o mundo para Jesus porque vocês já são uma igreja missionária. No les puedo estar enseñando todavía que ganar el mundo para Jesús porque ustedes ya son una iglesia misionera. Eu não preciso ensinar para vocês sobre generosidade porque certamente vocês são uma igreja generosa. No les puedo ya enseñar sobre lo que es generosidad porque ciertamente ustedes ya son una iglesia generosa. Eu não tenho necessidade, disse Paulo, de falar mais nada. Dice Pablo: no tengo necesidad de hablar en nada más, De acrescentar coisa alguma. de agregar alguna cosa más. Eu não preciso ensinar vocês a serem alegres, porque vocês são uma igreja alegre. No necesito decirles que sean alegres porque ya ustedes son una iglesia alegre. Eu não preciso ensinar vocês como passar pela tribulação, porque vocês passam pela tribulação como ninguém. No necesito enseñarles ya sobre lo que es la tribulación porque ustedes pasan la tribulación como nadie. Que igreja local exemplar. Qué iglesia local ejemplar, Relevante. relevante, Que estava fazendo uma mudança extraordinária em sua volta. que estaba haciendo un cambio extraordinario alrededor, Que estava deixando o seu apóstolo, o seu pastor,
altamente feliz. Es una iglesia que dejaba a su pastor, al apóstol, sumamente feliz. E ele escreve com certeza com muita alegria. Y seguramente él cuando escribe lo hace con mucha alegría. Eu me recordo de vocês. Yo recuerdo de ustedes. Como vocês são um exemplo para todos os cristãos. Cómo ustedes son un ejemplo para todos los cristianos. Só que o interessante, Bueno, solo que, mira, interesante. Paulo escreve para muitas outras igrejas. Pablo escribe para muchas otras iglesias. Paulo era apóstolo de várias outras cidades e outras igrejas. Sí, Pablo era apóstol de varias ciudades e iglesias. E ele escreve para outras cidades e outras igrejas. Y él escribe para otras ciudades y otras iglesias. E outra igreja que Paulo escreve é a igreja em Corinto. Y otra iglesia al que Pablo escribe era la de Corinto. Dizem que Paulo escreveu 4 cartas aos coríntios, Dicen que Pablo escribió 4 cartas a los corintios, mas nós temos 2 apenas. pero nosotros solo tenemos 2. E nessas 2 cartas que ele escreve para a igreja de Corinto, Y en esas 2 cartas que Pablo escribe a la iglesia de Corinto, você vê uma diferença, um disparate enorme entre o comportamento de uma igreja e outra. usted va a ver una diferencia y un disparate enorme entre una iglesia y la otra. Quando eu leio as cartas que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, eu fico até envergonhado. Cuando yo leo la carta que escribió Pablo a los corintios, hasta quedo así un poco avergonzado. Às vezes eu penso, seria bom os descrentes nem lerem a carta que Paulo mandou para Corinto. A veces pienso que los mundanos no deberían leer esa carta que Pablo envió a los corintios. Porque é uma igreja cheia de problemas. Porque era una iglesia llena de problemas. Enquanto para a igreja de Tessalônica, Paulo não tinha mais nada, não precisava ensinar mais nada. En cuanto a la iglesia tesalónica, Pablo no tenía nada más que enseñar. Na igreja de Corinto, ele não parava de ensinar, não parava de ensinar. A la iglesia de Corinto él no paraba de enseñar. Enquanto ele enchia a igreja de Tessalônica de elogios e aplausos, En cuanto él llenaba la iglesia de Tesalónica de elogios y aplausos, ele dizia para Coríntios: eu não posso vos louvar, nisso eu não posso elogiar vocês. y a los de Corinto les decía, yo no les puedo alabar ni elogiar a ustedes. Ele começa a listar os problemas daquela igreja. Y entonces él comienza a listar los problemas de Ele aquella diz que iglesia. aquela igreja, eles são carnais, Y dice, aquella iglesia, ustedes son vocês carnales, são imaturos, son inmaduros, vocês são infantis. ustedes son infantiles. Era uma igreja composta de gente carnal. Era iglesia compuesta por gente carnal. Paulo disse: eu tenho que dar leite para vocês, O les dice, tengo que darles leche a ustedes. porque vocês são uma igreja carnal. Porque ustedes son una iglesia carnal. Ele fala e ensina e escreve falando: vocês estão tendo problema de briga, de litígio entre os irmãos. Ustedes están teniendo problemas de pelea y litigios entre los hermanos. Vocês estão brigando e indo para frente à presença de juiz descrente, Y ustedes están peleando y están yendo a los jueces mundanos. porque eles estão brigando por um pedaço de terra, eu acho. Porque yo pienso que estaban peleando por un pedazo de terreno. Ele falou: você colocou sua cerca aqui e era para colocar a cerca aqui. Tú pusiste el lindero aquí, pero esto era un poco más aquí. E eram os irmãos da igreja. Y eran hermanos de la E misma eles iglesia. estavam brigando um com o outro. Sí, ellos están peleando uno con otro. Então vamos lá para o juiz. Entonces vamos al juez. E Paulo está escrevendo. Y Pablo escribe. E Paulo fala assim: eu estou triste com vocês, Y Pablo dice, yo estoy triste con ustedes. porque está tendo imoralidade no meio de vocês. Porque también hay inmoralidad en medio de ustedes. Há um jovem que estava tendo relação sexual com a sua madrastra. Había un joven que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Tinha problemas sexuais de imoralidade na igreja de Corinto. Y había problemas de inmoralidad sexual en la iglesia de Corinto. Nas palavras do apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: En las palabras del apóstol Pablo dice lo siguiente: há imoralidade entre vós que nem mesmo entre os descrentes se ouve falar. dice, hay un tal inmoralidad entre ustedes que ni siquiera se escucha hablar entre los mundanos. Os crentes conseguiu ser mais imorais que os descrentes. Los creyentes eran más inmorales que los mundanos. Paulo fala da divisão que havia na igreja. Pablo habla sobre la división que había en la iglesia. Havia um grupo de pessoas que diziam: eu sou de Paulo. Había un grupo que decía, yo soy de Pablo. Outro dizia: eu sou de Pedro. Otro decía, yo soy de Pedro. Outro dizia: eu sou de Apolo. Otro decía, soy de Apolo. A igreja estava dividida. Y la iglesia estaba dividida. Problema sério nos cultos. Problemas serios en los cultos. Desordem. Desorden. Irreverência.
irreverencia, as pessoas brigando, las personas peleando, os dons tudo errado, los dones ahí todos equivocados, monte de gente falando em língua ao mesmo tempo. había bastante gente hablando en idiomas, en otras lenguas al mismo E tiempo. Paulo tem que corrigir essa igreja. Y entonces Pablo tiene que corregir a esa iglesia. Paulo falou: vocês estão com problema na Santa Ceia. Dijo también, ustedes están con problemas en la Santa Cena. Acredite se quiser, a Santa Ceia da igreja de Corinto era um problema. Imagínense usted, la Santa Cena de Corinto era un problema. Eles levavam, quem era mais rico, levava muita comida. Los hermanos más ricos llevaban mucha comida E quem não tinha muito dinheiro, não tinha comida para levar. y los pobres no tenían comida para llevar. E eles se separavam na hora da Santa Entonces en Ceia. ese momento se separaban. É que a Santa Ceia naquela época era diferente. La Santa Cena de aquella época era diferente. Era uma Santa Ceia. Era una Santa Cena. O copo com vinho era muito grande. La copa del vino era muy O grande. pão era um pedaço grande. El pan era un pedazo grande. Só que a igreja foi crescendo. Solo que la iglesia fue creciendo A igreja foi crescendo. y fue creciendo E o pão foi diminuindo. y el pan fue disminuyendo. Hoje o pão está tão pequeno Hoy el pan está tan pequeño que quase que você não enxerga. y casi que tú no lo ves. O copo está tão pequeno. La copa está tan pequeña. Na nossa igreja, o copo da Santa Ceia é tão pequenininho En nuestra iglesia la copita de la Santa Cena es tan pequeñito que a gente coloca um aviso no telão. que la gente tiene que poner un aviso ahí en la pantalla. Cuidado para você não engolir. Cuidado que no te te lo vayas a pasar o tragar la copa. O pão é tão pequeno El pan es tan que pequeñito quando o pastor está orando, que cuando el pastor está orando ele vai se desfazendo. se va deshaciendo. Quando o pastor fala, agora podemos comer o pão, Y cuando el pastor dice ya ahora podemos comer el pan, só passa a língua. Né? solo dice con la lengua. Naquela época, a Santa Ceia tinha muita comida. En aquella época en la Santa Cena había mucha comida. Era pão grande, Era un pan grande. era um copo cheio de... Era una copa llena de... Então, eles estavam praticando a Santa Ceia. Entonces ellos estaban practicando la Santa E Cena. eles levavam a comida para dentro da igreja. Y ellos entonces se llevaban su comida para dentro de la E iglesia. Paulo dizia, vocês têm que comer em casa antes de ir para o culto. Entonces te decía, usted tiene que comer en su casa antes que llevar al culto. E você sabe da pior? ¿Y sabe cuál era lo peor? Eles estavam tomando, era vinho com álcool mesmo. Entonces, y lo peor era que ellos estaban tomando un vino con alcohol Na Santa Ceia. en la Santa Cena. Paulo disse, muitos saem daí embriagados. Wow, Pablo dice que muchos salían embriagados. Olha essa igreja, Mira esa iglesia, que quando reunia para tomar a Santa Ceia, que cuando se reunían para tomar la os Santa irmãos Cena, pegavam o copo de vinho, ó. los hermanos ahí tomaban la copa del vino E no final da Santa Ceia, y al final de la Santa Cena, eles estavam assim, ó. Paz do Senhor, irmão. está así. Padre Señor, hermano. Até na próxima Santa Ceia. Hasta la próxima Santa Cena. Era assim que os crentes de Corinto. Así eran los creyentes de Corinto. E Paulo está escrevendo, ele dizia, nisso eu não te louvo. En eso, hermano, no les alabo. Agora, a pergunta é, Ahora, la pregunta es, por que a diferença tão grande entre a igreja de Tessalônica e a igreja de Corinto? entonces la pregunta es, ¿por qué la diferencia tan grande entre la iglesia de Corinto y la de Tesalónica? A igreja de crente e a igreja de crente. Era iglesia, creyentes aquí. O apóstolo Paulo era o mesmo apóstolo Paulo da igreja de Tessalônica e o mesmo apóstolo Paulo era o apóstolo da igreja de Corinto. Pablo era el mismo apóstol allá de la iglesia de Tesalónica, también de la iglesia de Corinto. O mesmo Jesus daqui era o mesmo Jesus dali. El mismo Jesús de aquí era el mismo de aquí. Eles cantavam a mesma música aqui e a mesma música ali. Y cantaban la misma música allí y también aquí. Eles liam a mesma Bíblia aqui e a mesma Bíblia ali. Ellos leían la misma Biblia allí y también aquí. E qual era a diferença? ¿Cuál era la Qual a diferencia? diferença entre uma igreja e outra? ¿Cuál era la diferencia entre una iglesia y otra? A resposta é essa. La respuesta es esta. Las personas que congregam en ela. La respuesta es esta. Las personas que congregan en ella. O que faz a diferença entre uma igreja e outra
Entonces, lo que hace la diferencia entre una iglesia y otra são as pessoas que congregam naquela igreja. son las personas que se congregan en esas iglesias. É muito importante nós entendermos o seguinte: Es muy importante que entendamos lo siguiente. você é muito importante nessa igreja. Usted es muy importante. Você en esta iglesia. precisa entender que você determina o nível de relevância dessa igreja. Usted tiene que entender que tú eres quien determina el nivel de relevancia de la iglesia. Eu quero falar hoje com vocês sobre esse tema aqui, ó. Quiero hablar con ustedes sobre este tema. Mírenme. Eu e minha igreja, Sí, yo y mi iglesia. minha igreja e eu. Mi iglesia y yo. Eu e a minha igreja. Eu, Sí, yo y mi iglesia. minha igreja e eu. Mi iglesia y yo. Nós vamos ver que existe uma ligação agora. Vamos a entender que hay una relación. Você está conectado. Usted está conectado. Você está agora misturado. Usted está, vamos, mezclado. Não tem mais agora vida particular. No tiene más una vida privada o Depois particular. que eu converti, Después que yo me convertí, eu faço parte do corpo de Cristo. hago parte del cuerpo de Cristo. A Bíblia diz que eu fui batizado para dentro do corpo de Cristo. La Biblia dice que yo fui bautizado en parte del cuerpo de Cristo. Então eu sou o corpo de Cristo agora. Entonces yo soy el cuerpo de Cristo ahora. A sua reputação é a reputação da igreja. Su reputación es la reputación de la iglesia. Amém? Amén. Olha aqui para mim. Mírenme por favor. Se tiver alguém dormindo do seu lado, fala assim: opa, oi, acorda. Si alguien está durmiendo así a tu costadito, dile, oye, Presta despierta. atenção aqui. Despierta. Presten atención Olha aquí. só, Miren por favor. a sua vida e a vida da igreja se misturaram. Miren, su vida y la de la iglesia son ya mezclados, son uno. Não tem mais vida particular. No hay más vida particular. Eu sei que alguns falam assim: ai, eu não quero ninguém se metendo na minha vida. Hay gente que habla así, ay, yo no quiero que nadie se meta en mi vida. A minha vida é particular. Mi vida es privada. Depois que você se converteu, a sua vida não é mais particular. Después que tú te conviertes, no tienes más vida particular o privada. Você ganha uma identidade. Tú obtienes una identidad. As pessoas falam: olá, lá vai aquela crente da plenitude de vida. Mira, las personas hablan así, mira, allá está pasando aquella creyente de la iglesia Plenitud de Vida. É um casamento. Es un matrimonio. Quando as pessoas veem a Marileia, minha esposa, Cuando las personas ven a Marilea, que es mi esposa, eles não falam só: lá vai a Marileia. no hablan solamente, allá va la Marilea. Agora eles falam: lá vai a Marileia, esposa do Sabá. Entonces las personas hablan así, allá va Marilea, que es esposa de Sabá. Se você cometer um crime, Si usted comete un crimen, se você roubar em algum lugar, si por ejemplo robas en algún lugar, o jornal vai colocar assim: membro da igreja Plenitude Vida foi preso roubando biscoito no supermercado. si por ejemplo robas, al día siguiente en los diarios va a salir, miembro de la iglesia Plenitud de Vida fue capturado robando un bizcocho en una tienda. A sua história misturou com a história da igreja. Tu historia se mezcló con la historia de la iglesia. Não tem mais jeito. No hay otra manera. Você e sua igreja e você é a mesma coisa. Tú y tu iglesia, la iglesia y tú son la misma cosa. Está me entendendo? ¿Me están entendiendo? Isso é muito importante. Eso es muy importante. Então, a primeira coisa que eu quero falar com você hoje Entonces, lo primero que quiero conversar contigo hoy é isso aqui, ó. es esto aquí, miren. A maneira como você enxerga a sua igreja local Noten, la manera como usted mira a su iglesia vai local determinar que tipo de membro você vai ser. va a determinar qué tipo de miembro será usted. Você sabe que a maneira como você enxerga, a maneira como você acredita que é a sua igreja local, La manera como tú ves y como tú crees que es la iglesia local, isso vai fazer de você um tipo de membro. eso va a hacer de ti un tipo de miembro. Olha aqui para mim. Mírenme, por Se favor. você acha que a sua igreja é um lugar só para receber, Si tú crees que tu iglesia es un lugar solo en donde se recibe, então isso vai determinar que tipo de crente você vai ser. ok, entonces eso va a determinar qué tipo de creyente eres tú. Como você enxerga a igreja ¿Cómo tú ves a la iglesia? vai determinar
como você vai se comportar. Eso va a determinar cómo tú te vas a comportar. Muitas pessoas veem a igreja como lugar, como se fosse supermercado. Muchas personas ven a la iglesia como si fuera un supermercado. Eles acham que a igreja é lugar apenas para você ir lá consumir, consumir, consumir. Ellos piensan que la iglesia es un lugar donde tú solo vas a consumir, consumir, consumir. Eles vão lá para o supermercado, pega o carrinho, ele põe o açúcar, ele põe o arroz, ele põe o feijão, ele põe a carne e vai e paga e vai embora. Bueno, imaginemos el supermercado, va con el carrito, toma el azúcar, el frijol y otras cosas más y luego va, paga y se va, y se va. E alguns crentes veem a igreja como supermercado Y algunos creyentes ven a la iglesia como un supermercado de itens espirituais. de ítems espirituales. Eu chego lá e eu pego na prateleira a oração. Yo entonces allá voy y tomo lo que es la oración. Eu pego na prateleira o produto aconselhamento. Yo entonces tomo lo que es consejería. Eu pego o produto uma pregação. Yo tomo un producto llamado la predicación. Eu pego o produto alguém cuidando dos meus filhos. Entonces puedo también tomar aquí un producto como que cuiden a mis hijos. Ensina a Bíblia para os meus filhos. Que le enseñe la Biblia a mis hijitos. Ele põe no carrinho dele Entonces pone en su carrito e ele passa lá, y él pasa por allá, dá uma ofertazinha da una ofrendita e vai embora para casa. y se va embora se va a su casa. Ele olha para a sua igreja como supermercado. Entonces esta persona ve a la iglesia como un supermercado. Eu e Mariléia fazemos supermercado. Yo Juntos. y Marilea, que es mi esposa, hacemos supermercado. Fazemos supermercado juntos. Hacemos compras juntos. Eu não gosto de fazer supermercado. A mí no me gusta ir de compras al mercado. Mas eu descobri depois de casado que precisa fazer. Pero después de casarme descubrí que se necesita hacerlo. Então eu tenho que ir fazer supermercado. Entonces hay que ir a hacer el E é mercado. isso que a gente faz. Es eso que las A personas gente hacen. pega as coisas que a gente precisa da prateleira, Entonces ahí toma las cositas que necesitas. põe no nosso carrinho, Pone en el carrito, passa lá no caixa, pasa por caja, passa o cartão pasa su tarjeta de crédito e vai embora para casa. y se va a su casa. Eu não tenho compromisso nenhum com aquele supermercado. Y no tengo compromiso con aquel supermercado. Eu não oro por aquele supermercado. No oro por supermercado. Eu não estou preocupado se o supermercado vai crescer ou vai falir. No estoy preocupado si el supermercado va a crecer o va a fracasar. Eu não tenho compromisso nenhum com aquele supermercado. No tengo ningún compromiso con Eu dicho só vou lá supermercado. quando eu preciso consumir alguma coisa. Yo solo voy cuando necesito consumir algo. Você conhece algum crente que é assim em relação à igreja? ¿Conoces algún creyente así en relación a la iglesia? Como você olha para a sua igreja, Cómo tú miras a tu iglesia determina que tipo de crente você vai ser. determina el tipo de creyente que tú vas a ser. Outros enxergam a igreja local como uma oportunidade de promoção, Otros miran a la iglesia como una oportunidad de promoción, de projeção pessoal. sí, de proyectarse personalmente. Muitas vezes durante a campanha política, Muchas veces durante las campañas de los políticos aparece várias pessoas querendo congregar na nossa igreja. aparecen varias personas queriendo congregarse en la A nossa iglesia. igreja lá é grande. Nuestra iglesia ya es grande. Então o político, o candidato olha e fala assim: uau, aqui eu vou ter muitos votos. Entonces los candidatos ven así, wow, aquí hay muchos votos. Então ele olha para a igreja e fala assim, ele vê a igreja como um colégio eleitoral. Entonces él ve allá las iglesias como un colegio electoral, Para ganhar votos. sí, como un lugar donde puede ganar votos. Então, outros olham para a igreja com essa oportunidade de projeção pessoal. Entonces no te mira, otros ven a la iglesia nada más como una oportunidad para promocionarse. Um dia eu terminei de pregar e estava descendo. Un día yo terminé de predicar y bajé. Chegou um varão, um cidadão, um homem, Llegó un ciudadano, un hombre. e disse para mim: pastor, eu estou vindo aqui na sua igreja. Entonces me dijo, pastor, yo estoy viniendo aquí a tu iglesia. Eu gosto da sua igreja. Y me dijo, me gusta tu iglesia. Eu estou pensando em congregar aqui na sua igreja. Y estoy pensando congregarme aquí en tu Eu iglesia. falei: que maravilha, que bom. Y yo le dije, maravilla, qué bueno. Seja bem-vindo. Sea bienvenido. É uma alegria receber você. Es una alegría recibirte. Aí ele olhou para mim e disse: eu queria que você soubesse que eu prego. Entonces me dice, yo quisiera que sepas que yo predico. Eu também canto e toco. Y también canto y toco.
Falei, que bom, Y digo, qué bueno, maravilha. maravilla. Então, vai congregando conosco, que nós temos um trilho aqui. Quando você estiver pronto, um dia você prega, você canta. Entonces tú vayas congregándote aquí en la iglesia y vas pasando ahí, nosotros tenemos un carril y luego predica y canta. Eu nunca mais vi ele. Y ¿sabes? Nunca más vino. Alguns querem usar a igreja para promoção pessoal. Entonces algunos quieren utilizar la iglesia solo ¿Cómo para você enxerga a promoverse igreja? personalmente. ¿Cómo tú ves a la iglesia? Outros enxergam a igreja como um lugar de entretenimento, Otros ven a la iglesia como un lugar de entretenimiento, um lugar para se divertir, un lugar para divertirse, um lugar para encontrar com os amigos, un lugar para encontrarse con los amigos, um lugar para achar uma garota bonitinha. un lugar para ver ahí a las chicas bonitas. Outros veem a igreja como um lugar, como se fosse a sua propriedade. Otros ven a la iglesia como si fuese su propiedad. Então, dependendo como você enxerga a igreja, Entonces, dependiendo cómo tú ves a la iglesia, vai determinar que tipo de membro você é. va a determinar qué tipo de miembro eres. Aquele que enxerga a igreja como um supermercado, Aquel que ve a la iglesia como un supermercado vai se tornar um membro consumista. se convierte en un miembro consumista. Aquele que enxerga a igreja como um lugar de oportunidade, Aquel que ve a la iglesia solo como un lugar de vai oportunidades se tornar um membro oportunista. se convierte en un oportunista. Aquele que enxerga a igreja como lugar de entretenimento, Aquel que mira a la iglesia como un lugar de entretenimiento vai ser um membro social. va a ser vida social, un miembro Aquele de que vida enxerga social. a igreja como uma propriedade, Aquel que ve a la iglesia como una propiedad vai se tornar um membro autoritário, controlador, crítico. se va a convertir en un tipo autoritario, crítico, murmurador. Então, cuidado como você enxerga a igreja. Entonces, cuidado cómo tú ves a la iglesia. Porque muitos estão, dependendo da maneira como enxerga a igreja, Entonces, dependiendo de la manera como tú ves a la iglesia, ele faz a pergunta errada. él hace la pregunta equivocada. Muitos estão fazendo a pergunta assim: o que a igreja pode fazer por mim? Entonces, muchos están haciendo esta pregunta: ¿qué es lo que la iglesia puede hacer por mí? O que a igreja pode me dar? ¿Qué es lo que la iglesia puede darme? O que eu vou ganhar se eu fizer parte dessa igreja? ¿Qué es lo que yo voy a ganar si yo me hago parte de esta iglesia? E a pergunta certa é: Y la pregunta correcta es: o que eu posso dar para minha igreja? ¿qué es lo que yo puedo dar por mi iglesia? O que eu O a posso mí? fazer para minha igreja? ¿Qué es lo que puedo hacer por mi Como eu iglesia? posso contribuir com a minha igreja? ¿Cómo puedo contribuir por mi Mas para iglesia? você ter essa atitude correta, Pero para que entonces tengas esa actitud correcta, você precisa ter a visão correta. entonces necesitas tener una visión Você correcta. precisa enxergar a igreja pelo prisma correto. Entonces tú necesitas mirar a la iglesia por el prisma adecuado. Então você tem que mudar sua mentalidade sobre Então, o que é a igreja. Entonces tú tienes que cambiar tu mentalidad sobre Você- qué es la iglesia. Você tem que enxergar a igreja como um lugar, como se fosse um hospital, Entonces tú tienes que mirar a la iglesia como si fuese un hospital, um lugar de cura, un lugar de sanidad, um lugar de restauração. un lugar de restauración. Porque quando você enxerga como um hospital, Porque cuando tú miras como un hospital, quando você vê a igreja como uma agência de libertação e cura, cuando tú ves a la iglesia como una agencia de liberación y cura, quando você enxerga a igreja como um lugar da manifestação do poder e do amor de Deus, cuando tú ves la iglesia como un lugar de la manifestación del amor y el poder de Dios, isso vai mudar, cambiar você. eso te va a cambiar. Y você vai ter- Te va a cambiar a ti. E você vai ser outro tipo de membro. Entonces tú te convertirás en otro tipo de miembro. Você fala, se aqui é um lugar da manifestação do amor de Entonces tú Deus, vas a decir aquí, este es el lugar de la manifestación del poder de Dios, del amor de se é Dios. assim que você vê a igreja, Si es así como tú ves a la iglesia, então você vai querer participar do projeto, entonces tú querrás participar de ese você vai proyecto. querer contribuir. Querrás contribuir. Se aqui é um hospital, Si aquí es un hospital, então eu quero me oferecer para ser um médico, entonces yo quiero ofrecerme para ser médico. eu quero me oferecer para ser uma enfermeira. Quiero ofrecerme para ser una enfermera. Se aqui é um lugar da manifestação do amor de Deus, Si aquí es un lugar de la manifestación del amor de eu Dios, quero ser esse instrumento para mostrar o amor de entonces yo Deus. quiero ser un instrumento para mostrar el amor de Dios. Porque a maneira como você enxerga a sua igreja vai determinar que tipo de membro você vai ser. Porque la manera como tú ves tu iglesia va a determinar qué tipo de miembro eres. Oi, você está Oh. me ouvindo? ¿Me están escuchando? Tem crente nessa igreja? ¿Hay creyentes en esta iglesia? Que tipo de
crente você é? Que tipo de membro você é? ¿Qué tipo de creyente eres tú? ¿Qué tipo de miembro? Só me diga como você vê a igreja. O que você acha que é a igreja? Que eu vou te dizer que tipo de membro você é. Solo dime cómo tú ves a la iglesia, cómo conceptúas tu iglesia y te diré qué tipo de miembro eres. Amém? Amén. É difícil me ouvir? Es difícil oírme, ¿no? Não? No. O pastor hoje perguntou: quem quer que o pastor Sabá volte? El pastor preguntó, ¿quién quiere que el pastor Sabá vuelva? Alguns levantaram a mão assim: nós. Y algunos levantaron la mano así, no. Outra coisa que eu quero compartilhar com você. Otra cosa que quiero compartir con ustedes. É muito importante Es muy importante que se você consegue enxergar a igreja do jeito que realmente ela é, si tú logras ver a la iglesia de la manera que realmente es, você vai sair da condição de membro consumidor, tú saldrás de la condición de miembro consumidor, membro oportunista, que de un oportunista, membro crítico, de un criticón, membro social, de hacedor de vida social, para ser um membro servo, para ser un miembro siervo, um membro agente de cura, un agente de sanidad, um membro líder, un miembro de IT, um membro missionário, un miembro misionero, um membro dizimista, un miembro diezmista, um membro discipulador, un miembro discipulador, um membro líder de célula, un líder de célula. porque você agora entende. Porque entonces tú ahora entiendes Eu sei o que é igreja. que Eu sei o que é a igreja. entonces ya entiendes, yo sé lo que es la iglesia. Eu sei qual é o propósito da igreja. Yo sé cuál es el propósito de la iglesia. Eu sei porque a igreja existe. Yo sé por qué la iglesia existe. Amém? Amén. Quem está vivo aqui dá glória a Deus. ¿Quién está vivo aquí? Da gloria a Dios. Amém. Amén. Deixa eu dizer outra coisa para você. Déjame decirte otra cosa más. Fale para a pessoa que está do seu lado. Hable a la persona que está a tu lado. Como você enxerga a igreja local? ¿Cómo tú miras a la iglesia local? Fale para o seu irmão. Háblele, pregúntale a tu hermano. Pregúntale, ¿cómo ves a tu iglesia local? Vai determinar que tipo de membro você vai ser. Y eso determina el tipo de miembro que tú vas a ser. Aleluya. Uau! Existem muitas maneiras de ver a igreja local. Bueno, existen muchas maneras de ver a la iglesia local. O que é uma igreja local para você? Bueno, ¿qué es una iglesia local para ti? Alguns falam: pastor, igreja local é um lugar que eu vou de vez em quando no domingo. Bueno, pastor, la iglesia local es un lugar al que de vez en cuando voy en los domingos Dormir. a dormir. Pastor, igreja local para mim é um lugar que eu vou de vez em quando Satanás está me perseguindo. Pastor, la iglesia es un lugar que voy de vez en cuando Satanás me persigue. O que é uma igreja local para você? ¿Qué es la iglesia local para ti? Você está inserido num projeto maravilhoso. Recuerda, tú estás injertado en un proyecto maravilloso. Amém, queridos? Amén, mis queridos. Por que havia uma diferença tão grande entre a igreja de Tessalônica e a igreja de Corinto? ¿Por qué había una diferencia tan grande entre la iglesia tesalónica y la de Corinto? A resposta é o tipo de pessoa que congregava em cada uma dessas duas igrejas. La respuesta es el tipo de personas que congregaban en cada una de esas dos iglesias. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é isso aqui, ó. Otra cosa que quiero compartir con ustedes es, miren, aquí. A maneira como você se vê, como você se enxerga pessoalmente, La manera como tú te ves a ti mismo vai determinar que tipo de igreja será a igreja local que você congrega. determina qué tipo de iglesia es la iglesia en la que usted congrega. Deixa eu dizer uma coisa para você. Déjame decirles una cosa. Nós abençoamos ou estragamos uma igreja. Nosotros bendecimos o malogramos la iglesia. Isso é sério. Eso es muy serio. Tem algumas pessoas que quando se convertem para uma igreja, a igreja ganha.
Hay personas que cuando se convierten en la iglesia gana. Porque a igreja passa a ser respeitada por causa do testemunho daquela pessoa. Porque la iglesia pasa a ser respetada a causa del testimonio de esa persona. Muitas vezes as pessoas julgam, muitas vezes não, sempre as pessoas julgam uma igreja não pelo pastor, Sí, muchas veces las personas juzgan a la iglesia no por el pastor, mas pelas pessoas que congregam. sino por las personas que se congregan. No Brasil tem uma frase que diz assim: a igreja parece com o pastor. En Brasil hay una frase que dice así, la iglesia parece como el pastor. A igreja tem a cara do pastor. Y te dice, la iglesia tiene la cara del pastor. Mas eu quero dizer para você que a igreja tem a cara dos membros da igreja. Pero yo más bien quiero decirles que la iglesia tiene la cara de los miembros de la iglesia. Você sabe, uma vez eu conversei com um homem, ¿Saben? Una vez yo conversé con un hombre. ele disse assim: o pastor daquela igreja é um homem de Deus, Yo dije, aquí el pastor de aquella iglesia es un hombre de Dios. mas ele tem uns membros lá que vou te contar. Pero tiene unos miembros, ¿para qué te cuento? Olha quem que estava atrapalhando a reputação da igreja. ¿Quién es lo que estaba paralizando o, digamos, dañando la reputación de la iglesia? Eram os membros. Eran los miembros. Olha a responsabilidade que está sobre os meus ombros, sobre os seus ombros. Mira la responsabilidad que está sobre tus hombros y mis hombros. Você representa o reino de Deus. Tú representas el reino de Dios. Você é embaixador do reino de Deus. Tú eres embajador del reino de Dios. Mas você representa a sua igreja. Y usted representa a tu iglesia. Como você está representando a sua igreja lá na faculdade? ¿Cómo tú estás representando a tu iglesia allá en la universidad? Porque quando as pessoas te conhecem, elas sentem vontade de conhecer sua igreja ou elas não querem conhecer a sua igreja? Porque cuando las personas te conocen y cuando las personas te conocen, sentirán también la voluntad de conocer tu iglesia, Ou não? dependiendo de tu testimonio, o no querrán conocer. Agora, veja aqui o que eu quero comunicar com você hoje. Noten qué es lo que quiero comunicarles hoy. Como você se enxerga? ¿Cómo tú te ves a ti Como mismo? você pensa? ¿Cómo piensas? Quem você pensa que você é? ¿Qué es lo que tú piensas, digamos, de ti mismo? O que você acredita sobre você? ¿Qué es lo que tú crees de ti? Qual é o conceito que você tem de você? ¿Qué concepto tienes de ti mismo? Qual é a impressão que você tem de você? ¿Qué impresión tienes de ti? Como você acredita que você é? ¿Cómo crees que tú eres? Porque como você se vê Porque de la manera que tú te ves, vai determinar que tipo de igreja vai ser a sua igreja. eso determinará qué tipo de iglesia es tu iglesia. A verdade é que toda igreja local é a somatória, La verdad es que toda iglesia local es la sumatoria, é o resultado, es el resultado é o reflexo y es el reflejo das pessoas que compõem aquela de igreja. las personas que componen aquella Eu iglesia. falo para os crentes: cuidado sobre o que você crê sobre você. Yo les hablo a las personas y digo, cuidado sobre lo que tú crees de ti. Porque assim como você se imagina na sua alma, na sua mente, assim você é. Porque así como tú te imaginas de tu ser, de tu mente, así es. Eu queria que você lesse esse texto aí, essa frase. La verdad es que toda iglesia local es la sumatoria, es el resultado, es el reflejo de las personas que la componen. Essa igreja aqui não é nem mais e nem menos. Esta iglesia de aquí no es ni más ni menos. Não é nem mais poderosa, nem menos poderosa do Não que é. a somatória dos membros que a compõem. No es ni más poderosa ni menos de la sumatoria de los miembros que lo componen. O potencial de conquista dessa igreja El potencial de conquista de esta iglesia é exatamente do tamanho do potencial de conquista da somatória de todos os membros. es exactamente del tamaño del potencial de conquista de la sumatoria de todos los miembros. Amém? Amén. Se nós perguntássemos qual é o tamanho da fé da igreja Plenitude de Vida, Si nosotros preguntamos cuál es el tamaño de la fe de la iglesia Plenitud de Vida, a resposta é la respuesta es a somatória da fé dela, mais a fé dela, mais a fé dele, mais a fé dele, mais a fé dele.
La respuesta es la sumatoria de la fe de ella y de ella y de él y de él y de él. Amém? Amén. Se alguém perguntar assim, qual é o nível de santidade da igreja? Si alguien preguntara cuál es el nivel de santidad de la iglesia, O nível de santidade da igreja é a somatória da santidade dele, mais a santidade dela, mais a santidade dele, e de cada um. Esse é o resultado final. ese nivel es el resultado de la sumatoria de la santidad de ella y de otra y de él. Por que que a igreja de Tessalônica era uma potência? ¿Por qué la iglesia de Tesalónica era una potencia? E por que que a igreja de Corinto era um fiasco, um fracasso? ¿Y por qué la iglesia de Corinto era un fiasco y un fracaso? Por causa das pessoas que congregavam naquela Por igreja. causa de las personas que congregaban en cada una de las iglesias. Vocês estão me ouvindo? ¿Me están oyendo? Amém? Amén. Pessoal da galeria, Allá en la galería, ¿me están oyendo? tem alguém acordado aí? ¿Hay alguien que está Uau, despierto? faz assim. Hagan así una señal, a ver. Uau, Amén. Sí. glória a Deus. Gloria a Dios. Como você se vê? ¿Cómo te Olha o ves? que a palavra de Deus diz em Provérbios 23:7. Mira lo que dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Se você pensa que você é nova criatura, Si tú piensas que tú o crees que eres una nueva criatura, se você crê que você foi perdoado, si tú crees que tú fuiste perdonado, isso é como a sua igreja vai ser. eso es como tu iglesia será. Agora, se você pensa que você é um derrotado, Ahora, si tú crees que tú eres un tipo se derrotado, você é um pecador que que tú não eres tem un jeito, pecador, que não tem jeito, que no tiene Solución. que no tienes solución, então entonces essa igreja vai ser assim como você pensa que você é. Entonces, la iglesia es la manera que tú piensas. Se os membros dessa igreja pensam assim, pastor, Si los miembros de la iglesia piensan así, pastor, nós podemos dobrar o número de membros até o final do dicen, ano. pastor, nosotros podemos doblar el número de miembros en el próximo año. Então essa igreja vai ser aquilo que ela crê. Entonces, esa iglesia va a ser aquello que cree. Porque olha só, Aleluya. queridos, Porque vean, queridos, tal como una persona se ve a sí misma, es lo que ella realmente es. Y ese es el estado real de la iglesia local. isso é muito sério. Eso es muy serio. Você precisa se ver como Deus te vê. Tú necesitas verte como Dios te ve. Você é escolhido, Recuerda, tú eres escogido. você é santo, Tú eres santo. você é menina dos olhos do Senhor, Usted es la niña de los ojos del Señor. você é mais que vencedor, Tú eres más que vencedor. você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Tú puedes todo en aquel que te fortalece. Porque do jeito como as pessoas são, Porque de la manera que las personas son, do jeito que elas pensam e acreditam que são, de la manera que ellos piensan y creen que son, então assim será a igreja. entonces así será la iglesia. Olha só, personas avivadas. Miren allá. Personas avivadas, iglesia avivada. Personas frías, iglesia fría. Personas sanadas, iglesia saludable. Personas heridas, iglesia enferma. Personas intrépidas, iglesia osada. Personas temerosas, iglesia tímida. Personas serias, iglesia respetada. Personas no confiables, iglesia no admirada. Personas generosas, iglesia próspera. Personas mezquinas, iglesia pobre. Personas alegres, iglesia contagiante. Personas sirviendo, iglesia creciente. Personas sin tiempo, iglesia sin resultado. Imagina a igreja de vocês aqui. Imaginen la iglesia de ustedes aquí. Aí o pastor fala assim: vamos orar? Ahí el pastor habla así: vamos a orar. Aí os membros da igreja dizem: eu não tenho tempo para orar. Entonces los miembros dicen así: no tengo tiempo para orar. Aí ele diz: vamos evangelizar? Dice: vamos a evangelizar. Os membros dizem: nós não temos tempo para Y los evangelizar. miembros dicen: no tenemos tiempo para evangelizar. Ele disse: vamos discipular? Dice: vamos a discipular. Ele disse: nós não temos tempo para Dice: discipular. no tenemos tiempo para discipular. Vamos liderar a célula. Vamos a liderar una célula. Aí os membros dizem: nós não temos tempo, porque eles acreditam que eles não têm tempo. Entonces no tengo tiempo porque ellos creen que no tienen tiempo. Eles se veem como pessoas sem tempo. Ellos se ven a sí mismos como personas sin tiempo. E eu te pergunto: Y te pregunto, qual é o resultado de uma igreja que todos os seus membros não têm tempo para fazer nada?
¿Cuál es el resultado, no? ¿Cuál es el estado de una iglesia cuyos miembros no tienen tiempo para hacer nada? Então sua igreja vai ser Entonces tu iglesia será fruto daquilo que você crê e pensa. fruto de aquello que tú crees y piensas. O nível de conquista El nivel de conquista da igreja de la iglesia é proporcional es proporcional à maneira como a igreja se vê. o a la manera como se ve. Pessoas amorosas, Personas amorosas, igreja amorosa. iglesia amorosa. Amém? Amén. Pessoas comprometidas, Personas comprometidas, igreja sólida. iglesia sólida. Muitas vezes nós pensamos assim: por que a igreja de Tessalônica fez tanto, alcançou tanto, se tornou um exemplo? ¿Por qué la iglesia tesalónica hizo tanto, alcanzó tanto, se convirtió en un ejemplo? Porque ela mudou a sua mentalidade. Porque ellos cambiaron su mentalidad. Deixa eu colocar essa frase aqui. Déjenme ver esta frase aquí. Las personas que componen la iglesia determinan el perfil de una iglesia local. Qual é o perfil dessa igreja aqui? ¿Cuál es el perfil de esta iglesia aquí? O perfil dessa igreja é o perfil das pessoas que aqui congregam. El perfil de esta iglesia es el perfil de las personas que aquí congregan. Nada mais e nada menos. Nada más ni nada menos. Se a maioria das pessoas de uma igreja não se acham incapazes, Sí, si la mayoría de las personas se creen incapaces, então a igreja é entonces la iglesia es incapaz. incapaz. Se os membros de uma igreja se acham fracos, Si los miembros de la iglesia se creen debiluchos, nós podemos dizer que aquela igreja é nosotros podremos decir que aquella iglesia es fraca. débil. Agora, se os membros daquela igreja se acham fortes, Ahora, si los miembros de aquella iglesia creen que son nós fuertes, podemos dizer que aquela igreja é forte. entonces podemos decir que aquella iglesia es Se fuerte. aquela igreja é composta por pessoas generosas, que ofertam, que dão dízimo com generosidade, Si nosotros, si vemos que una iglesia está compuesta por aquellos miembros generosos que dan su ofrenda, su diezmo, então nós podemos dizer que aquela igreja é próspera. entonces podemos pensar que aquella iglesia es próspera. Eu geralmente quando chego numa igreja, eu já vejo, já dá para perceber se ali congrega pessoas generosas ou pessoas assim, ó. Cuando yo llego a una iglesia ya puedo percibir si esa iglesia está compuesta por personas generosas o por personas así. Mezquinas. Como nós vemos determina o nosso comportamento. Cómo nos vemos determina nuestro comportamiento. Eu quero terminar contando uma história. Quiero terminar contando una historia. Você sabe que Deus chamou o povo de Israel para conquistar a terra prometida? Ustedes saben que Dios llamó al pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida. Aí, o povo de Israel era como se fosse a igreja do pastor Moisés. Bueno, el pueblo de Israel es como si hubiera sido la iglesia del pastor Moisés. Eu costumo dizer que o nome da igreja era Igreja Pentecostal do Monte Sinai. Yo acostumbro decir que era la iglesia pentecostal del monte Sinaí. Quem que liderava essa igreja? O pastor Moisés. ¿Quién lideraba esa iglesia? El pastor Moisés. E um dia o pastor Moisés chegou para a igreja e disse: Igreja, Deus está nos chamando para entrar na terra prometida. Un día el pastor Moisés apareció en la iglesia y dijo: Iglesia, Dios nos está llamando para conquistar la tierra prometida. E ele disse: a terra é uma terra que mana leite e mel. Él dijo: esa tierra es una leche que fluye, leche y miel. É uma terra maravilhosa. Es una tierra maravillosa. Então Moisés mandou 12 homens Entonces Moisés envió 12 hombres para espiar a terra. para ir a espiar dicha tierra. E quando eles chegaram lá, Y cuando ellos llegaron allá eles viram que a terra era muito boa. y vieron que la tierra era muy buena, Era uma terra abundante. había abundancia. Eles trouxeram cacho de uva Ellos trajeron un racimo de uva muito grande muy grande que precisava 2 homens y necesitaba 2 hombres para carregar o cacho de uva. para cargar ahí el racimo de uva. Só que eles viram que lá também tinha gigante. Pero también ellos vieron que allá había gigantes Havia cidades fortificadas. y había ciudades fortificadas. E quando eles voltaram para dar o relatório, Y entonces cuando ellos volvieron ahí para dar el reporte, dos 12, 10 estavam com uma mentalidade muito
tristes. De los 12, 10 estaban con una mentalidad muy triste. Eles acreditavam que eles não tinham força e poder. Ellos pensaban que ellos no tenían ni fuerza ni poder. Eles acreditavam que o gigante era maior do que eles. Ellos pensaban que esos gigantes eran más grandes que Eles acreditavam que não tinha como eles conquistar aquela terra. ellos pensaban que no había cómo conquistar aquella tierra. Eles falaram assim, olha, os gigantes são tão grandes que nós parecemos gafanhotos. Mira cómo ellos hablaron, los gigantes eran tan altos que nosotros parecíamos unas langostas. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Miren, 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 Eles se viam como miren, miren, miren. Ellos se vieron como gafanhoto. langosta. Gafanhoto não conquista a terra. Y langostas no conquistan tierras. Como eles se viam determinou o nível de conquista deles. Como ellos se veían determinó el nivel de conquista de ellos. Só tinha dois. Y solo había E dos. disseram assim, nós podemos. Y dijeron así, nosotros sí A podemos. terra é boa. La tierra es buena. O Senhor é conosco. Y el Señor está con Nós nosotros. vamos destruir esses gigantes. Vamos a destruir a esos gigantes. Eles falaram, nós somos em Deus mais que vencedores. Ellos dijeron así, nosotros somos en Dios más que vencedores. Dois tinham uma mentalidade diferente. Solo dos tenían mentalidad diferente. Você sabe quem entrou na terra prometida? ¿Ustedes saben quién entró a la tierra prometida? Só os dois. Solo los dos. Os outros 10 morreram no Y los deserto. otros 10 murieron. E sabe de uma coisa? ¿Sabes una cosa? Moisés era um líder poderoso. Moisés era un líder poderoso. Era um líder que falava com Deus face a face. Era un líder que hablaba con Dios cara a cara. Era um líder que tocava no chão e enchia o palácio. Era un líder que tocaba la tierra y se llenaba de ranas el palacio. Ele abria o mar vermelho. Él abrió el mar rojo. Ele tocava no Nilo e o Nilo virava sangue. Él tocaba en el Nilo y en el río Nilo y se convertía esto en sangre. Era um líder poderoso. Era un líder poderoso. Era um líder, um pastor maravilhoso. Era un pastor maravilloso. Ele era um pastor cheio de Deus. Era un pastor lleno de E Dios. tinha intimidade com Deus. Tenía intimidad con Dios. Mas por causa dos membros da sua igreja, Pero por causa de sus miembros de su iglesia, por causa da mentalidade dos membros da sua igreja, pero por causa de la mentalidad de sus miembros de la iglesia, mesmo ele sendo um pastor aún poderoso, siendo un pastor poderoso, cheio de Deus, lleno de Dios, eles não entraram na terra prometida. ellos no entraron en la tierra prometida. Às vezes a gente fala, a culpa é do pastor. A veces la gente habla y dice, la culpa es del pastor. Se a igreja não está crescendo porque o pastor que não é bom. Si la iglesia no está creciendo, porque ese pastor no es bueno. Moisés era um bom pastor, era um homem de Deus. Moisés era un buen pastor, Imagina era hombre você de sendo Dios. liderado pelo pastor Moisés, Imagínate si su pastor de ustedes hubiera sido Moisés, mas porque ele tinha uma congregação incrédula. pero lamentablemente era una congregación incrédula. A mentalidade determinou o nível de conquista daquela igreja. Y la mentalidad determinó el nivel de conquista de aquella iglesia. Mas o Josué e Caleb, eles tinham outra mentalidade. Pero Josué y Caleb tenían otra mentalidad. Enquanto aqueles 10 olharam e falaram, nós somos como gafanhotos, Mientras aquellos 10 hablaban y decían, nosotros somos como langostas. Josué e Caleb disse, eles é que são pães. Eles são pães. Josué y Caleb más bien dijeron, ellos son como panes. E eu tô com fome, eu vou comer pão. Y yo estoy con hambre de comer pan. Como você se vê, Cómo tú te ves, como você se enxerga, cómo tú te miras, determina o nível de conquista da igreja. determina el nivel de conquista que tienes. Amém? Amén. Mesmo que você tenha um líder poderoso, ousado, ungido, Aun cuando tú tengas un líder poderoso, osado y ungido, se os membros não estiverem alinhados, si los miembros no estuvieran alineados, isso pode comprometer o nível de conquista. puede comprometer el nivel de conquista. Mas eu vim falar hoje para você Pero yo vine a hablarles hoy. quem você é em Cristo Jesus. ¿Quién eres tú en Cristo Jesús? Você é lavado pelo sangue de Tú Jesus. eres lavado por la sangre de Jesús. Você é ungido pelo Espírito Santo. Tú eres ungido por el Espíritu Santo. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Tú todo lo puedes en aquel que te fortalece. Não
Não aceite a mentira do maligno. No aceptes la mentira del maligno. Se levante. Levántate. Você não é pobre. Tú no eres pobre. Você não é fraco. Tú no eres débil. Você é a menina dos olhos do Senhor. Tú eres la niña de los ojos del Señor. Muda a sua mentalidade. Cambia tu mentalidad. Que isso vai mudar o potencial de conquista Y da eso sua igreja. cambiará el potencial de conquista de la iglesia. Amém? Amén. Vamos ficar em pé. Nos ponemos de pie. Aleluya. 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 Fecha seus olhos. Cierra tus ojos. Você foi chamado para ser agente de transformação. Tú fuiste llamado para ser un agente de transformación. Você foi chamado para fazer a diferença na sua geração. Tú fuiste llamado para hacer una diferencia en tu generación. Você foi chamado para, junto com seu pastor, conquistar essa cidade. Tú fuiste llamado para que junto con tu pastor conquiste estas ciudades. Acredite nisso. Crea en eso. Creia nisso. Crea en eso. Deus tem coisas grandes para você. Dios tiene cosas grandes para ti. Mude a sua maneira de ver a igreja local. Mucho influye tu manera de ver la iglesia local. Mude sua maneira de ver você mesmo. Cambia su manera de verte a ti mismo. Acredite naquilo que a Bíblia diz que você é. Crea en lo que la Biblia dice que tú eres. Acredite naquilo que a Bíblia diz que você pode. Crea en lo que la Biblia dice que tú puedes. Acredite naquilo que a Bíblia diz que você tem. Crea en lo que la Biblia dice que tú tienes. Acredite naquilo que a Bíblia diz que Deus é. Crea en lo que la Biblia dice Que Deus é. que lo que Dios es. E isso vai mudar o nível de conquista dessa igreja. Eso va a cambiar el nivel de conquista de la iglesia. Fala com Deus agora. Habla con Dios. Fala, Deus me muda. Ahora dile, Dios, Me cámbiame. transforma. Transfórmame. Eu quero ser Quiero ser parte da transformação. parte de la transformación. Queremos ser uma igreja Queremos ser una iglesia relevante. Que Deus pode escrever sobre nós Y que Dios dia puede escribir sobre nosotros aquilo que Paulo escreveu sobre a igreja de Tessalônica. aquello que Pablo escribió sobre la iglesia de Tesalónica. Uma igreja forte, Una iglesia fuerte, dinámica, conquistadora, amorosa, cheia de fé. llena de fe. Uma igreja que vai ser modelo, Una iglesia que va a ser modelo, exemplo ejemplo para toda a nação do Peru. para toda la nación del Perú. Para a glória do nome de Jesus. Para gloria del nombre de Jesús. Levante as suas mãos. Levanta Pai, tus manos. eu quero abençoar essa igreja. Quiero bendecir a esta iglesia, Seus pastores, a sus pastores, seus líderes, a sus líderes, seus membros, a sus miembros, seus músicos, a los músicos, seus diáconos, a sus diáconos, seus líderes de célula, a sus líderes de seus célula, discipuladores, a los discipuladores, seus membros, a los miembros, profetizar profetizar que essa igreja que esta iglesia vai se levantar se va a levantar com autoridade, com autoridade, com ousadia, com ousadia, com fé, com consagração, con consagración com determinação, y determinación, com compromisso, con compromiso, para a glória do teu nome, para gloria e de tu vai fazer nombre, uma diferença. y para hacer una diferencia. Em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Nós abençoamos vocês. Los bendecimos a ustedes. 2019 2019 será ano de expansão, será un año de expansión de conquista, y de conquista, de avanço, de avance, de progresso, de progresso, na autoridade do nome de Jesus. y autoridad en nombre de O Jesús. medo, El miedo, a timidez, la timidez está caindo por se terra. está cayendo por tierra. Eu chamo vocês Les llamo a a uma ustedes posição, a una posición, a una condición, uma condição una comisión de guerreiros, de guerreros, de conquistadores, de conquistadores. em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Marchem, Aleluya. marchem, Marchen, marchen, marchem, marchen com ousadia, con porque osadía. Deus tem entregado, Porque Dios ha Deus tem entregue Dios te ha entregado esta cidade, esta ciudad e esta nação y esta nación em tuas mãos, en tus manos. em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Amém. Amén. Amém. Amén. Deus abençoe. Dios les bendiga. Muito obrigado. Muchas gracias.